a minha vida, meu Deus. Que o Vitor agora se sente na primeira cadeira para ouvir também. E que o Senhor esteja aqui para poder usar a minha boca. E assim, meu Deus, o teu povo ouvir a tua voz. E fala não o que a gente quer ouvir, mas sim o que precisamos. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Isso aqui foi Jesus falando, né, os discípulos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da onde? De Jerusalém. Vocês acharam aí? Capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Muitas pessoas ainda não sabem quem é o Espírito Santo. Não é o que é quem é. Muitas pessoas ainda não tiveram entendimento quem é o Espírito Santo, porque se soubessem, iam valorizar ainda mais. O Espírito Santo não é uma energia, não é choro, não é um arrepio que você sente. O Espírito Santo não é algo opcional. Não é algo que eu posso escolher. Não, é uma pessoa. Entenda. Como assim algo opcional? Se eu vou, por exemplo, eu quero comprar um liquidificador preto. Mas se não tiver preto, então eu posso trazer de outra cor sendo um liquidificador. Então, a cor preta é algo que é opcional. Eu vou comprar ali uma moto. Eu quero uma moto, eu quero da cor vermelha. Mas se não tiver vermelha, que é a cor que eu quero, eu posso trazer uma da cor branca, uma da cor cinza. Porque isso não vai fazer, a cor não vai fazer muita diferença. É ou não é? Mas o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz. Ele faz toda a diferença. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir suportar os dias maus. Porque o dia mau vem para todo mundo. Dias maus acontecem na vida de todo mundo. Então, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir suportar. Você não vai conseguir vencer. O Espírito Santo, quando a pessoa tem, o próprio Deus guia ela. O próprio Deus fortalece ela. E se tem uma coisa que o diabo trabalha dentro da igreja, é para as pessoas não valorizar o Espírito Santo. Você vê que quantas pessoas é um sacrifício para vir domingo de manhã. Um culto onde ela vai ali dar a Deus a sua primícia, a sua vida. Onde ela vai buscar a presença de Deus. É muito diferente porque amanhã, por exemplo, vai ser aqui um grande evento para a igreja. Muita gente vai vir. Muita gente vai estar aqui para poder participar desse evento. 20 anos de existência aqui da igreja, 20 anos. Já outros, além de estar hoje aqui, vocês, por exemplo, estão aqui hoje e vão estar amanhã, você está mostrando para Deus interesse da sua parte de buscar o Espírito Santo. Isso é bonito. Isso é bom. Amém, pessoal? Já outros poderiam falar assim, não já vou estar indo amanhã. Então, para que ir 2 dias? Não precisa ir direto para a igreja. Não precisa estar indo todo dia. Porque ela ainda não tem o entendimento de quem é o Espírito Santo. Para ela buscar a Deus e para a igreja é uma opção. Se ela ir para a igreja, amém. Se ela não for, ela pode ir amanhã, porque a igreja está lá todo dia. A igreja está lá todo dia, está funcionando todo dia. Então, se eu não for hoje, eu posso ir amanhã.
Ela não vai sair do lugar. Então, por conta que ela ainda não tem o conhecimento de quem é o Espírito Santo, ela fica tratando ele como se fosse uma opção na vida dela e não alguém importante. Pessoal, você não faz ideia. Aqui, essa igreja tem 20 anos. Você não faz ideia de quantas pessoas já vieram aqui, participaram de reuniões. Eu falo só da Jerusalém, tá? Tem gente que fica perguntando, você conhece o pastor fulano? Rapaz, é difícil. Porque a gente é tão focado dentro da igreja, tanta coisa para fazer, que não dá tempo para poder sair conhecendo outro lugar da igreja. Não dá tempo. Então, aí eu falo aqui da Jerusalém, que aqui eu vou fazer 17 anos aqui 17 anos. A igreja tem mais tempo do que eu aqui dentro. 17 anos. Eu já vi muitos pastores, muitos, que estão no altar e depois saem. E isso até hoje acontece. Você já viu obreiros, sim ou não? Que estavam aqui trabalhando, hoje não estão mais. Com certeza você também já viu membros que eram aqui da igreja firmes, foram tão abençoados, a igreja abençoou tanto a vida deles, mas hoje não estão mais. Sim ou não? Não estão mais. Por quê? Não conseguiram permanecer. Eu estou falando só a nível da Jerusalém, tá? Fora as outras igrejas aí que a gente conhece. O tanto de pessoas que já vieram aqui hoje não estão mais. É obreiro, é pastor. Por quê? Porque a gente vai evangelizar, aí de vez em quando um fala assim pra gente. Eu já fui operador daquela igreja. Era tempo bom. Sinto tanto arrependimento de ter saído. E agora eu estou sem força para voltar. Eu já fui obreiro dali. Não, já evangelizei ali. Eu já fiz a obra. A gente vai conversando e as pessoas ficam falando isso e tal. Por que não conseguiram permanecer? Uns estavam vindo para a igreja só para buscar uma bênção, foram abençoados e tchau. Não vieram mais. Outros porque foram ansiosos demais. Não souberam esperar. A bênção já estava pertinho, mas porque ela estava tão ansiosa, não vou mais não. Porque eu estou indo, não está acontecendo nada. Estou orando e não está acontecendo nada, está piorando. Né? Então, por conta que ela colocou isso na cabeça, ela ficou tão ansiosa que ela não soube esperar o tempo de Deus. Jovens, por aí vai. Não soube esperar o tempo de Deus. Ficou tão ansiosa que não esperou o tempo de Deus e aí saiu. E o Espírito Santo a gente só recebe quando a gente mostra interesse de buscar ele. O Espírito Santo é uma pessoa. É o próprio Deus. Amém? No Antigo Testamento, Deus se apresentava com a voz dele. No Novo Testamento, Deus desce como o próprio Filho, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi subir aos céus, ele falou, agora vai ficar com vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai conduzir vocês. E só consegue receber o Espírito Santo quem mostra interesse. Sabe quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando você deixa de lado todas as suas vontades para se entregar para Deus de verdade. Enquanto você não se entregar para Deus de verdade, enquanto você continuar na igreja, fazendo o que você gosta, fazendo o que você quer, o que gosta, que eu estou dizendo, é a sua vontade. Eu só vou para a igreja quando eu tenho vontade. Eu só gosto de ir quando eu tenho vontade. Quando eu não tenho vontade, eu não vou, não. Você só quer vir para a igreja quando quer. Essa é a verdade. Por conta que você não teve coragem ainda de abrir mão das suas vontades, o Espírito Santo ainda não desceu na sua vida. Você não recebeu o Espírito Santo, porque ele só desce na vida de quem se entrega. Você já se entregou para Deus mesmo? Você já buscou a Ele de verdade? Você está procurando fazer o que Ele quer, procurando ouvir a voz dEle, aí Ele vem e desce sobre a pessoa. Porque, pessoal, receber o Espírito Santo é diferente de receber uma bênção, um testemunho. Receber bênção, todo mundo recebe. Todo mundo recebe uma bênção. Quem se esforça, consegue.
Sim ou não? Quem se esforça na vida, consegue. Corre atrás de alguma coisa, consegue. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Então receber, todo mundo recebe. Jesus ficou até surpreso. Poxa, eu não abençoei 10. Não foram 10 curados, cadê os outros 9? Só um teve coragem de voltar. Então receber bênção, qualquer um recebe. O tanto de gente que já passou aqui, já foram abençoados, mas não permanece. Mas não fica. Se todo mundo ficasse, deixa esse livro aí, o breve, por favor. Tem 2 livros, né? Aí tem 2. Me dá aí os 2 aí. Isso aqui são nomes de pessoas que já pisaram aqui. Tem 2, é porque um já está cheio, né? O tanto de pessoas. Esse aqui é o que está ainda, que a gente foi renovado. Aqui o nome de cada pessoa que já veio aqui, ó. O nome de cada pessoa que já veio aqui. Esse aqui é o que não tem mais nada, né? Ainda tem espaço aqui. Pedido de oração. Pessoas que passam aqui, chegam e falam, ora por mim. Vem para a igreja. Não, não dá certo não. Não. Se todo mundo que viesse aqui se firmasse, essa igreja não ia caber não. Se todo mundo que viesse aqui mesmo buscasse a presença de Deus, o Espírito Santo, não ia caber. Não ia caber, porque é incrível. A gente vai evangelizando as pessoas. Ah, eu conheço, eu já fui lá. Ah, eu também já fui lá. Fulano, eu também já servi lá. Ah, eu já fui obreiro lá. Ah, eu já ajudei o pastor na época tal. Ah, eu já fui cooperador. Ah, eu já fui evangelista. Ah, eu já fui do grupo de jovem. Eu era da escolinha e tal. Mas por que não permaneceram? Porque as coisas do mundo brilhou mais forte nos olhos dela. Ela olhou para o mundo e viu algo que chamava mais atenção do que aquilo que saía do altar. O sacrifício, pessoal, que a gente teve de abrir essa igreja há 20 anos atrás. E o sacrifício que é para manter até hoje. Eu tenho certeza que alguns aqui já viram muitos pastores passando aqui, cada um fazendo uma coisa. Se esforçando, se matando. Fazendo tudo. Quantos de vocês aqui já também fizeram a sua parte? Essa igreja ela é mantida por meio de ofertas, dízimos e sacrifícios. E há 20 anos está aqui. Mas sabe o que eu quero falar hoje para você? O Espírito Santo quer falar para você? Que no dia que você tiver algo na sua vida que você não consegue largar, que você não consegue deixar, isso aí tomou o lugar de Deus na sua vida. Deus não está em primeiro lugar. No dia que você tiver algo e falar assim, eu não consigo largar, eu não consigo deixar, eu não sei viver sem isso, isso aí tomou o lugar de Deus na sua vida. Deus não está em primeiro lugar. E porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida, a obra dele na sua vida não consegue ser completa. Quem está entendendo? Às vezes, você está adorando. Não precisa nem ser uma imagem, não. Você está adorando algo que tomou o lugar de Deus na sua vida. Tomou. É a sua cama. Que você deixa de vir para poder ficar lá, abraçado com ela, agarrado com ela. Ai. É um namorado, é a namorada. É o dinheiro. Você está idolatrando aquilo ali sem você perceber. Não, mas eu não adoro imagem. Não está idolatrando imagem, mas está idolatrando outra coisa. Imagem tanto faz como tanto fez. Você está dizendo que não está adorando imagem, mas está adorando outra coisa. E está tomando o lugar de Deus na sua vida. Deus tem que estar acima de
tudo. Se eu não consigo largar, se eu não consigo deixar, é porque isso aí tomou o lugar de Deus. E aí é triste quando você vê alguém que já foi tão aceso se apagar. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É só voltar, continuar indo para frente, tá? Estamos em Atos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Fica depois de Efésios, depois de Filipenses, aí vai Colossenses, Tessalonicenses. Antes do livro de Timóteo. Só você passando aí. Passou Atos, aí passa Coríntios, Efésios. Aí passa Filipenses, Colossenses, aí Tessalonicenses. Primeiro mesmo, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Não extingais. Por quê? O Espírito. Em outras versões vai dizer assim, não apagueis. Em algumas versões vai estar escrito assim, não apagueis. Como assim? O Espírito Santo não deixa de existir. Ele não deixa de existir, não. Mas ele deixa de falar com você quando você deixa ele se apagar. Ele continua existindo, mas deixa de falar com você. Ele deixa de fazer parte da sua vida quando você deixa ele se apagar. Olha aqui para mim, por favor, pessoal. O candelabro aqui, ó, que a gente tanto, né, tem aqui, tem ali na placa, tem aqui. O candelabro, ele representava, quando ele foi criado, a presença de Deus, o Espírito Santo. Naquela época não existia energia elétrica. Então Deus falou, cria um candelabro. Eu até já preguei isso aqui uma vez. E aí Deus foi falando, ele tem que ser de ouro. Ele tem que ter uma haste, e tem que ter 3 de cada lado saindo por elas, tal. E dentro dessas maçanetas, que são como se fosse um copinho, em cima delas, ficava um fogo que não podia se apagar dentro do salão. Aí tinha que ter uma pessoa, que no caso eram os levitas da casa de Deus. Eles tinham que revezar, um no turno da manhã, um no turno da tarde, um no turno da noite, um no turno da madrugada, porque eles não podiam deixar o fogo se apagar, porque Deus tinha falado, o fogo não pode se apagar. O fogo representa a presença de Deus. Se apagar, se vocês deixar apagar, é porque eu não estou mais aí. Então, de manhã era um levita, um sacerdote. À tarde outro, à noite outro, de madrugada à noite. E sempre tinha que manter aceso, não podia deixar apagar. Não podia. Aí tinha que estar lá limpando, tinha que colocar azeite, né, e tal. E aquilo ali era o que iluminava o salão. Porque era o fogo, né? Era a energia, era a luz, era o que aquecia o salão, era o que mantinha aceso o salão. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? E era o que iluminava. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, que não deixa ele se apagar na vida dela, aonde ela vai, ela aquece. Quem conversa com ela fica cheio de fé. A pessoa está triste, você chega perto dela, as pessoas gostam de estar com você, conversando com você. Fulano, tu traz algo tão bom. Porque ela certamente não tem deixado o Espírito Santo se apagar na vida dela. Mas se você prestar atenção, tem pessoas que você conversa, você fica até desanimado. Sim ou não? Você ficou pior do que estava antes. Deu até dor de cabeça.
Entrei na casa de fulano ali, meu Deus, chega uma dor de cabeça. Carga pesada. Quem tem o Espírito Santo se mantém aceso, não se apaga. Quem tem o Espírito Santo aquece, ou seja, ele chega perto de uma pessoa que está fria na fé e aquece aquela pessoa para que ela possa permanecer na fé. Amém, pessoal? Então, o quanto que nós precisamos vigiar para não deixar a presença de Deus se apagar na nossa vida. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, vigie, para não deixar a presença de Deus se apagar. Amém? É triste. É triste quando você vê alguém que já foi tão aceso, de repente se apagar. Cadê aquela pessoa que um dia desse estava aqui pregando? Um dia desse estava aqui pregando. Está apagado. Não consegue vir mais. Cadê aquela pessoa que um dia desse estava aqui trabalhando no salão? Servindo. Está apagado. Cadê aquela pessoa que evangelizava? Não consegue mais se acender. Deixou a presença de Deus se apagar. As lutas da vida, as situações que se levantavam. Cadê aquela pessoa que tinha um prazer de vir para a igreja? Não consegue vir mais. Por quê? Porque, de alguma maneira, ela não vigiou. O fogo apagou. A presença de Deus apagou na vida dela. Cadê aquela pessoa que era fiel a Deus? Aquela pessoa que sempre honrava o seu Deus? De alguma maneira, ela deixou o fogo se apagar. Hoje ela já não está mais acesa, hoje ela está apagada. Você olha para o semblante dela, até o semblante dela mudou. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Mas a culpa é de quem? É de Deus? A culpa foi de Deus? A culpa não foi de Deus. Porque o que tem de gente que só vem para a igreja para orar e não para ouvir. Ela só quer cantar, orar, mas ela não quer ouvir. Ela não quer. O pastor está aqui sendo usado por Deus e ela não quer dar ouvido ao que o pastor está falando, ao que o pastor está pregando. Tem gente até que se chateia e vai embora. Tem gente até que se chateia e vai embora. Tem horas que o pastor confronta, né? Mas não é o pastor não, é Deus querendo abrir os teus olhos. Tem hora que uma palavra que a gente dá aqui dói. Mas não é o pastor não, é Deus falando com você. E porque você não quer dar ouvidos à voz de Deus, a presença de Deus na sua vida está se apagando. Vigia. Se você deixar isso aqui se apagar, a presença de Deus não vai mais estar contigo. Não vai mais estar contigo. Se você não procurar mudar hoje, para o seu bem, tá? Vou falar isso. Posso falar sim ou não? Se você não procurar mudar hoje, você vai passar pelo juízo de Deus. Aí você vai ver a porca torcendo o rabo. Se você não procurar mudar hoje, você vai passar pelo juízo de Deus. Deus agora está sendo um advogado. Mas ele vendo que você não quer mudar, vai chegar o dia em que você vai ter que se apresentar ao juiz. Aí o juiz, meu amigo, não tem pena não. Não, mas eu tenho meu filho para sustentar. A causa já está batida. Não tem mais desculpa. Sua causa já foi julgada. Cuidado para você não entrar no juízo de Deus. Porque você, de tanto deixar as coisas de Deus se apagar da sua vida, você foi perdendo coisas que você nem imaginou. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir certas coisas que a gente fala aqui. Mas posso falar uma verdade aqui, pessoal? Eu não me preocupo se você vai gostar do culto. Eu não me preocupo se você vai gostar da palavra. Quem tem que gostar é Deus, seu culto é para Ele. E você tem que procurar fazer um culto para Deus também, não é para você não. Eu não gostei do que o pastor falou. Não é? Eu tenho que estar preocupado se Deus vai gostar do que eu falei. Se Deus mandou falar algo aqui e eu não falei, aí é que eu tenho que estar preocupado. Minha maior preocupação tem que estar aqui em agradar a Deus. Não é querer agradar você. Eu não faço culto para agradar Beltrano. Eu não faço culto para poder agradar. Porque senão eu ia pegar aqui colocando ali. Sabe o que eu ia fazer se fosse um culto para agradar você? Eu ia colocar ali um livro
para você ficar colocando. Anote os louvores que você quer que toque hoje. Aí eu ia botar só a música que você anotou ali. Aí eu ia falar, o Breno Francisco está lá, deixa eu ver, pronto, eu vou botar só esse louvor aqui. Mas não é assim que funciona. Eu ia botar ali um negócio ali, uma urna, para poder falar o que você quer que seja a pregação hoje. É que nem um restaurante, que você chega e você quer comer o que você quer. Ia ser que nem um restaurante aqui. Pronto, eu vou ouvir o que eu quero. Então o que é que eu quero ouvir hoje? Eita, largar o pecado. Isso aqui eu não quero não. Perdão. Ah, perdão não consigo não. Porque eu tenho raiva de fulano, não consigo perdoar. Então não quero ouvir palavra de perdão não. Ó, prosperidade. Pronto, dinheiro. É isso aqui mesmo que eu quero ouvir. Ia ser assim. Mas eu não me preocupo se você vai ficar gostando. Ai, hoje eu não gostei. Mas não foi para você não. Quem tem que gostar é Deus. E você tem que procurar vir aqui e fazer o que Deus gosta, não o que você quer, não o que você gosta. Amém, pessoal? A Bíblia fala que Jesus é a porta. Jesus é o quê, pessoal? O que Jesus quis falar com isso? Jesus quis falar o seguinte: se eu passo por essa porta aqui, eu vou entrar em outro ambiente. É ou não é? Eu vou entrar em outro. Agora, se eu passo por essa porta e entro para cá, eu vou estar também em outro ambiente. Se eu entrar por aquela porta, eu vou estar em outro ambiente. Se eu passar por aquelas portas ali, eu vou estar em outro ambiente. Cada porta que você entra representa um ambiente. Jesus, ele falou que é o quê? Então, quando você entra por Jesus, quando você entra pela porta que é Jesus, você está mudando o ambiente da sua vida. Jesus está falando isso. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você entrar por ela, você vai encontrar o que ele fala. E quem entra por mim, quem entra através de mim, vai encontrar pastagem, vai encontrar vida, vai encontrar alegria, vai encontrar paz, vai encontrar tudo que precisa. Jesus é a porta. Glória a Deus, gente. Você quer que o seu ambiente mude, sim ou não? Você tem que passar pela porta, que é Jesus. E para continuar aqui, eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer. Que mais importante do que chegar aqui, do que passar por essa porta, é permanecer. Que horas você acorda todo dia? Hã? Que horas? 5:30? Todo dia? Quem mais aqui? 5 horas? Todo dia? 5:30. Todo dia você acorda 5:30. Você acorda que hora todo dia? 3 horas? 3? Todo dia 3 horas. Você acorda que hora? 8:30? 4:30? Caramba. Dona, você acorda que hora todo dia? Acorda cedo. É. Que hora você almoça? Que hora você almoça? Meio-dia? Tem gente que acorda. Tem almoça 11 horas, almoça? Todo dia? Que hora você almoça, mais ou menos? Meu Deus, gente, tem quase 100 pessoas aqui dentro, ninguém fala. 11:30? 3 horas? Eita, almoça tarde, né? Já é um almoço com merenda, né? Que horas você janta? Tem gente que não janta, né? 9 horas. Mas todo dia você faz isso, né? Sim ou não? Todo dia você acorda, é ou não é? Todo dia você almoça, sim ou não? Todo dia você janta, sim ou não? Quando é que você lê a Bíblia? Quando é que você lê a Bíblia? Ixi, agora doeu. Agora essa aí, pastor, me pegou. Porque todo dia você acorda, todo dia você almoça, todo dia você janta, todo dia você acorda, você vai
escova os dentes. Todo dia você olha o celular, sim ou não? Todo dia. Nem que você for olhar a hora. Que hora você vai pegar a Bíblia para ler? Ah, mas eu não sei ler. Não tem desculpa. Bota uma pregação aí, pronto. Já está lendo ali. Se botar uma pregação no YouTube, o culto vai ser gravado, vai ser publicado. É só você botar o culto lá e ficar ouvindo. Pronto. O culto lá da igreja que eu estava. Faltei o culto, eu não pude estar lá, mas está gravado, eu vou assistir aqui. Mas não dá, porque o TikTok chama mais a tua atenção. O Instagram chama mais a tua atenção. Ficar conversando, conversa fora com as pessoas lá fora na calçada, chama mais a tua atenção. Agora você está entendendo, ó. Você não está sendo mais aquela mesma pessoa, sabe por quê? O fogo está se apagando. A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? A culpa é do pastor? Cada um tem que vigiar para o fogo não se apagar. Graças a Deus. Sabia que o Espírito Santo chega a ter ciúme da gente? Estava lendo isso aqui, Tiago, capítulo 4. Não tem cônjuge que é ciumento, né? Sim ou não? Tem cônjuge que é ciumento. Eu conheci pessoas que não vêm para a igreja até hoje porque uma pessoa deu um beijo no rosto da esposa dele. E está com um bom tempo, que ele nunca mais viu. Tinha um irmão que foi se apresentar para minha esposa e deu um beijo no rosto da minha mulher. Não vê mais não. Tem gente que é ciumento, né? Tem gente que é ciumento. Mas o Espírito Santo tem ciúme de você também. Capítulo 4, versículo 5 diz assim, ó. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes, sabe quando? Quando ele vê você flertando, paquerando, querendo namorar as coisas desse mundo. Poxa, eu pensei que a sua vida era minha. Aí ele vê você flertando com as coisas desse mundo. Ele vê você flertando com as coisas que esse mundo oferece. Quando é que a pessoa sente ciúme? Quando ela sente uma insegurança. É ou não é? Então, quando o Espírito Santo sente uma insegurança, ele tem ciúme de você. E se ele tem ciúme é porque ele te ama. Amém? Se ele tem ciúme da gente é porque ele te ama. O Espírito de Deus te ama. Deus te ama. Cuidado para você não trocar Deus por as coisas que esse mundo oferece. Cuidado. Quando ele vê você não priorizando as coisas do reino de Deus, mas vê você priorizando outras coisas na sua vida. Eu tenho 17, eu vou fazer esse ano, 17 anos, longo de Jesus. Só que eu não quero parar por aqui não. Eu quero continuar. E eu tiro o chapéu para quem tem mais tempo do que eu aqui. Eu olho para a obreira e ela fala, tem quanto tempo aqui? 20 anos, né? É o tempo que tem a igreja. A outra obreira também, ela tem 20 anos. Que coisa forte. De 20 anos continuar na mesma igreja. A pessoa tem raiz. Tem ou não tem? Mas você vê gente que não consegue. Eu estou ali há 2 anos. 1 ano. Aí não consegue, aí sai. Passa 3 meses, sai. Passa 1 mês, sai. Não consegue permanecer. Eu tiro o chapéu, porque eu sei o que eu tenho enfrentado nos 17 anos que eu tenho. E estou aqui até hoje. Nunca saí de uma igreja para ir nem para visitar. Vamos fazer uma visita na minha igreja? Não dá, porque lá tem culto todo dia, rapaz. Dá para visitar? Não, tem culto todo dia. Ontem eu estava até falando para os obreiros aqui, para os homens aqui na reunião na sexta-feira. Olha, a próxima igreja que eu abrir,
A próxima igreja que eu abrir, a gente está lá em Forquilha, todo sábado. Todo sábado. Não tem ninguém para ir, a gente vai. Todo sábado. Só Deus sabe o que eu tenho enfrentado, a luta. Só Deus sabe. A correria. E vai para lá e vem para cá, e visita ali, farra aqui, vem, trabalha aqui, trabalha lá. E pinta aqui, pinta lá, pinta aqui, pinta ali também. Olha, só Deus sabe o que eu tenho enfrentado. Eu até falei para os obreiros aqui. A próxima igreja que a gente for abrir, para comer, eu não vou abrir toda semana, não. Porque só Deus sabe a luta que está sendo. Tem dia que a gente... O pastor não veio mais visitar aqui, o pastor não passou mais aqui. Só Deus sabe a correria. Só Deus sabe a correria da gente. Não é porque a gente não gosta de você, não. Porque Deus sabe a correria. Mas se eu admiro ela falar que tem 20 anos, imagina Deus vendo a fé dela. Deve se encher de orgulho. Com certeza. É tão bonito você começar uma coisa e terminar. É tão bonito um casamento que a pessoa fala, assim, o Cleber estava falando para mim, eu já tenho 23 anos com a Ana. 23 anos. A gente já está numa fase já que não dá mais nem para brigar. A gente vai na brincadeira, tem certas coisas que a gente quer rir lá em casa. 23 anos. É bonito você. 23 anos com a mesma pessoa. Tem gente que não dura um ano. É ou não é? Tem gente que não dura um ano. Um ano. 3 meses, meu amigo. Casou, no outro dia, ela está com outro. Aí você há 23 anos com a mesma mulher. E tem gente que tem mais tempo do que eles. Quem tem mais tempo do que eles aqui, casados? Quanto tempo? 40 anos, a senhora Mardoni. Eita, Mardoni. 17? Está no caminho, né? 40 anos. Ninguém vem aqui da Beiranaí? Tem alguém que tem mais tempo casado que ela? 40 anos com a mesma pessoa. Isso é bonito. Imagina a luta que eles já passaram. Mas estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Mais bonito do que começar é você, sabe, estar ali junto com aquela pessoa. Eu espero que daqui a um tempo você possa dizer, eu já tenho 10 anos ali, já tenho 15 anos, já tenho 20, já tenho 30. Amém, pessoal? Porque a obra vai continuar crescendo. Glória a Deus. E eu estava até falando para as obreiras, se não se levantar homem que tenha coragem de abraçar a obra, Deus vai levantar mulher. Aí bota a pastora. Lá, para poder. Aquelas pastoras. Lá em Fortaleza tem pastora, porque não tem homem que abrace a obra. Prefere ficar fazendo as coisas lá fora. Então, aí Deus não vai deixar de pregar. A Bíblia fala, se vocês não tiverem disposição, eu vou usar as pedras. As pedras vão falar por vocês. As pedras vão pregar. Mas a minha palavra vai chegar em todo lugar. O que Deus falou. Amém? E a obra vai continuar crescendo. Daqui a 5 anos vocês vão ver como é que a gente vai estar. Glória a Deus, gente. Aonde você for, vai ter uma igrejinha lá no seu interior aberta. Amém? Quem crê nisso? E vai ser para a glória de quem? Deus. E você fazendo parte dessa história. A minha igreja está abrindo todo lugar. Romanos 8, 26, para a gente poder terminar aqui e orar. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o que o Espírito Santo faz? Ele ajuda no quê? Ele ajuda no quê? Nas nossas fraquezas. Está vendo só? O Espírito Santo não deixa você desistir. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é tudo. Amém, pessoal? Quando você está fraco, ele te ajuda.
Quando você não tem o entendimento, a direção do que você fazer, ele vai te dar a direção, ele vai te dar. Você faz isso aqui que vai dar certo. Amém? O Espírito Santo é tudo. Não deixe se apagar. Cada um é responsável por manter o fogo aceso. Amém? Eu dou o azeite. Você vem para a igreja, eu disponibilizo. Está aqui o azeite. Agora, para manter aceso, cada um aqui tem que procurar manter aceso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, pessoal. Feche os seus olhos.